Você já se sentiu invisível? Não do jeito poético, romântico, que a gente vê nos filmes. Mas do jeito real, dolorido, onde você está bem ali, no meio da sala, e as pessoas escolhem não te ver a dor. Escolhem olhar através de você, como se você fosse um móvel velho, um quadro torto na parede, algo que incomoda mas que ninguém tem coragem de tirar do lugar. Marina sabia exatamente como era isso. Ela estava ali, naquela sala de jantar imensa, iluminada por um lustre de cristal que valia mais do que tudo o que ela já teve na vida inteira. Estava ali, sentada na sua cadeira de rodas azul que rangia um pouco do lado esquerdo, com as mãos tremendo no colo, tentando não chorar. Tentando não existir, porque existir, naquela casa, era doer. Beatriz, sua sogra, estava de pé na cabeceira da mesa. Elegante como sempre, vestido vinho que abraçava o corpo ainda firme de uma mulher de 63 anos que frequentava a academia 4 vezes por semana e fazia botox religiosamente a cada 6 meses. Cabelo curto, grisalho, perfeitamente cortado em um salão que cobrava mais de R$ 500. Unhas feitas, joias discretas mas caras, um colar de pérolas que tinha pertencido à avó dela. Beatriz era a imagem do sucesso, da classe, da mulher que venceu na vida. E ela fazia questão de que Marina nunca esquecesse disso. A mão de Beatriz estava levantada. Não era um gesto violento. Não precisava ser. Era pior. Era um gesto de desdém, de quem afasta uma mosca, de quem recusa algo que nem vale a pena tocar. E os olhos dela, meu Deus, os olhos dela eram tão frios que Marina sentia o ar gelar ao redor. Não, Marina, você não vai sentar na cabeceira. Esse lugar é para pessoas que realmente fazem parte desta família. As palavras vieram baixas, calmas, quase educadas. Mas cada sílaba era uma facada. Marina abaixou a cabeça. As lágrimas já estavam ali, quentes, queimando atrás dos olhos. Ela não ia chorar, não ia dar esse gosto para Beatriz. Não de novo, mas o corpo traía, o lábio inferior tremia, as mãos apertavam o próprio vestido simples, cinza, o mesmo que ela usava há 3 anos porque não tinha dinheiro para comprar outro. O mesmo que Beatriz já tinha comentado, na frente de todos, que parecia roupa de empregada. Ao redor da mesa, a família assistia em silêncio. Rodrigo, o marido de Marina, o filho de Beatriz, estava sentado do outro lado, olhando para o prato. Ele não levantou os olhos. Ele nunca levantava. Em 8 anos de casamento, em 8 anos de humilhações, ele nunca tinha levantado os olhos e dito, chega. Ele amava Marina. Ela sabia disso. Mas ele amava a mãe também. E a verdade dolorida, a verdade que Marina tinha aprendido a engolir todo santo dia, era que ele não tinha coragem de escolher. Então ele escolhia o silêncio. E o silêncio de quem você ama dói mais do que os gritos de quem te odeia. Se essa história já tocou aí dentro, deixa o seu like. É um jeito de dizer, eu entendo. E me conta nos comentários, você já sentiu que alguém que deveria te proteger, simplesmente ficou em silêncio? Marina empurrou a cadeira de rodas para trás, o barulho das rodas no piso de madeira ecoando pela sala enorme. Ela foi para o canto. Para o lugar dela. O lugar que Beatriz tinha decidido que era o lugar dela. Perto da parede, longe da mesa principal, como uma criança de castigo. Como alguém que não importa. Mas Marina importava. Pelo menos, ela já tinha importado. 8 anos atrás, ela era outra pessoa. Marina tinha 27 anos quando conheceu Rodrigo. Ela trabalhava como designer gráfica em uma agência pequena no centro da cidade. Não ganhava muito, mas era independente, pagava suas contas, tinha seus sonhos. Morava em um apartamento minúsculo com a melhor amiga, passava os finais de semana em bares com música ao vivo, viajava quando dava, ria alto, dançava descalça. Ela era livre. Rodrigo apareceu em uma dessas noites. Um amigo em comum os apresentou. Ele era tímido, educado, engraçado quando você dava espaço. Trabalhava como engenheiro, morava sozinho,
Tinha um sorriso meio torto que Marina achou lindo desde o primeiro segundo. Eles conversaram a noite inteira. Sobre tudo e sobre nada. Sobre os medos deles, sobre os sonhos, sobre as músicas que mudaram a vida, sobre os livros que ninguém mais lia. E quando o bar fechou, às 3 da manhã, Rodrigo a levou para casa e pediu o número dela com uma timidez de adolescente que fez o coração de Marina derreter. Eles namoraram por 2 anos. Foram os 2 melhores anos da vida dela. Rodrigo era atencioso, carinhoso, presente. Ele lembrava de datas, levava flores sem motivo, cozinhava para ela nos domingos, assistia àquelas séries chatas que ela amava sem reclamar. E Marina se apaixonou, profundamente, daquele jeito que a gente se joga de cabeça, sem pensar, sem medir as consequências. E foi nesse meio tempo que ela conheceu Beatriz. A primeira impressão foi estranha. Beatriz foi educada, formalmente educada. Cumprimentou Marina com 2 beijos no rosto, comentou que ela era bonitinha, perguntou sobre a família dela, sobre o trabalho. Mas havia algo nos olhos de Beatriz. Algo que Marina não conseguiu decifrar naquele dia. Era como se Beatriz estivesse avaliando, pesando, medindo Marina contra algum padrão invisível que só ela conhecia. E Marina, naquele momento, não sabia se tinha passado no teste ou não. Com o tempo, ela descobriu que não tinha passado. E que nunca ia passar. Beatriz vinha de uma família tradicional de São Paulo. O pai dela tinha sido um empresário importante, a mãe, uma socialite. Beatriz cresceu em casas enormes, estudou em colégios caros, frequentou clubes exclusivos, casou-se com um advogado de uma família ainda mais rica. Ela tinha construído uma vida de aparências, de jantares elegantes, de eventos beneficentes, de fotos perfeitas em revistas de decoração. E Marina era filha de um mecânico e de uma costureira. Cresceu em um bairro simples, estudou em escola pública, entrou na faculdade com bolsa. Ela não tinha sobrenome pomposo, não tinha conexões, não tinha dinheiro. Para Beatriz, Marina não era apenas inadequada para o filho. Marina era uma ameaça, uma intrusa, alguém que não pertencia àquele mundo e que, portanto, precisava ser colocada no seu lugar. E Beatriz fez isso, todos os dias, de formas pequenas, sutis, que Rodrigo nunca percebia, mas que sangravam Marina por dentro. Um comentário sobre a roupa dela em um almoço de família. Uma comparação com a ex-namorada de Rodrigo em um aniversário. Uma pergunta sobre quando ela ia melhorar de vida em uma festa. Uma sugestão de que Rodrigo merecia alguém mais refinada, dita como se fosse uma brincadeira, mas com olhos que não sorriam. Marina aguentou, porque amava Rodrigo, porque acreditava que, com o tempo, Beatriz ia aceitar. Ia enxergar que Marina fazia o filho dela feliz. Que isso era o que importava. Mas então veio o acidente. Era uma terça-feira chuvosa de abril. Marina e Rodrigo estavam voltando de um final de semana na praia. Eles tinham acabado de decidir que iam se casar. Rodrigo tinha pedido ela na noite anterior, em um restaurante simples à beira-mar, com um anel que ele tinha economizado por meses para comprar. E Marina tinha dito sim, entre lágrimas, entre risos, entre beijos molhados de sal e felicidade. Eles estavam na estrada, a 2 quarteirões de casa, quando o caminhão invadiu a pista. Marina não se lembra de muita coisa. Só do grito de Rodrigo. Do barulho de metal se retorcendo. Da dor. Deus, da dor. Ela acordou 5 dias depois no hospital. Rodrigo estava ao lado da cama, com olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. E foi ele quem contou. Fratura na coluna. Lesão na medula. Os médicos tinham operado, tinham feito tudo o que podiam, mas o dano era extenso, permanente. Ela não ia mais andar. Marina não chorou naquele momento. Não porque não quisesse, mas porque o cérebro dela simplesmente não processou. Era como se as palavras do Rodrigo fossem em outro idioma, como se ele estivesse falando sobre outra pessoa, sobre alguma desconhecida em outro quarto de hospital.
Não era possível que fosse com ela. Mas era. E quando a ficha finalmente caiu, 3 dias depois, quando ela tentou se levantar e as pernas não responderam, quando ela olhou para baixo e viu aqueles membros mortos, estranhos, que não eram mais parte dela, Marina desabou. Chorou até não ter mais lágrimas. Gritou até a voz sumir. Implorou a Deus, ao universo, a quem quisesse ouvir, que aquilo fosse só um pesadelo. Mas não era. E a pior parte não era nem a cadeira de rodas. Não era a fisioterapia dolorosa. Não era ter que reaprender a fazer tudo, cada pequeno gesto que antes era automático. A pior parte foi perceber que, aos olhos de Beatriz, ela agora tinha uma prova física, visível, palpável, de que realmente não servia para o filho dela. O casamento aconteceu 6 meses depois do acidente. Foi pequeno, discreto, só família próxima. Marina usou um vestido branco simples, sentada na cadeira de rodas que ainda parecia um objeto estranho, alienígena. Ela sorriu nas fotos, porque era o que se esperava dela. Porque Rodrigo merecia ver ela feliz, mesmo que felicidade fosse a última coisa que ela sentia. Beatriz estava lá, de pé, na primeira fileira, com um vestido bege e um chapéu elegante. Ela não sorriu em nenhuma foto. E quando Marina passou por ela na saída da cerimônia, Beatriz se inclinou e sussurrou, tão baixo que só Marina ouviu: "Espero que você saiba no que está metendo meu filho." E foi ali que começou o inferno de 8 anos. Beatriz nunca foi violenta, nunca levantou a voz, nunca empurrou a cadeira de Marina com raiva, nunca a xingou, nunca a ameaçou fisicamente. Ela era sutil demais para isso, sofisticada demais, e isso, de certa forma, era pior, porque não deixava marcas visíveis, não deixava provas, deixava só as cicatrizes por dentro. Nos almoços de domingo na casa de Beatriz, que eram obrigatórios, Marina sempre era colocada em um canto, longe da mesa principal, para ficar mais confortável, Beatriz dizia com um sorriso. Mas todos sabiam o que aquilo significava. Significava que ela não era digna de sentar com os outros. Significava que ela estava ali por obrigação, não por direito. Beatriz fazia questão de servir pratos que Marina não conseguia alcançar sozinha. Colocava as travessas longe, no centro da mesa, e esperava. Esperava para ver Marina ter que pedir ajuda. Esperava para ver a humilhação nos olhos dela ao ter que depender de os outros para algo tão simples quanto se servir. E quando alguém ia ajudar, Beatriz comentava: "Ai, Marina, você tem que aprender a ser mais independente. Não pode ficar dependendo dos outros a vida toda. Ou então, Rodrigo, você precisa ter paciência com ela. Sei que não é fácil, mas é o que prometemos, né? Na saúde e na doença." Cada frase era uma tortura, porque carregava a mensagem implícita: Marina era um fardo, um peso, algo que Rodrigo tinha que carregar por obrigação, não por amor. E Rodrigo calava, apertava a mão de Marina por baixo da mesa, murmurava, "não liga", no ouvido dela quando estavam sozinhos. Mas nunca enfrentava a mãe. Ela é assim mesmo, Marina. Ela vai mudar com o tempo. Mas o tempo só piorou as coisas. Beatriz fazia comentários sobre a aparência de Marina. "Você não quer se arrumar um pouco mais? Fazer as unhas, o cabelo? Só porque está na cadeira não significa que pode se desleixar." Fazia comparações. A Juliana, aquela prima do Rodrigo, se casou mês passado. Que festa linda! A noiva estava um sonho. Você devia ter visto, Marina. Ela dançou a noite inteira. Foi tão emocionante. Fazia perguntas cruéis disfarçadas de preocupação. "E vocês, quando vão me dar netos?" Ou isso também ficou comprometido? Marina tentava responder com dignidade. Tentava não mostrar que as palavras cortavam. Mas por dentro, ela estava sangrando. Aos poucos, silenciosamente, Beatriz estava matando. E o pior de tudo, ninguém acreditava quando Marina tentava falar. A melhor amiga dela, Juliane, dizia:
Ah, Marina, sogra é assim mesmo. A minha também é chata. Você tá exagerando. A irmã de Rodrigo, Carolina, que morava fora e só aparecia 2 vezes por ano, achava a mãe um pouco controladora, mas inofensiva. E Rodrigo via, mas não enxergava. Ou não queria enxergar, porque enxergar significaria ter que escolher. E escolher significaria perder alguém. Então ele vivia naquele limbo, naquela covardia disfarçada de neutralidade, achando que o silêncio ia resolver tudo. Mas silêncio nunca resolve nada. Silêncio só deixa o veneno se espalhar. Marina começou a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite, suando frio, com o peito apertado, sem conseguir respirar. Ela tinha pesadelos onde Beatriz a empurrava da cadeira, onde ela caía e ninguém a ajudava, onde Rodrigo ficava parado, só olhando. Ela começou a evitar os almoços de domingo. Inventava desculpas. Dor de cabeça, fisioterapia, compromisso de trabalho. Mas Beatriz sempre encontrava um jeito de fazer Rodrigo se sentir culpado, e ele acabava convencendo Marina a ir. É só mais um domingo, amor. Depois a gente fica em paz em casa. Mas nunca era só mais um domingo. Era mais uma humilhação, mais uma ferida, mais um pedaço de Marina que morria ali, naquela sala de jantar elegante, sob o olhar gelado de uma mulher que tinha jurado diante de Deus amar e respeitar a família. E então chegou o domingo que mudou tudo. Era um jantar especial, aniversário de 63 anos de Beatriz. Ela tinha convidado a família inteira. Filhos, noras, genros, netos, tios, primos. Mais de 20 pessoas. A casa estava impecável, decorada como uma capa de revista. Flores importadas, louça de porcelana, taças de cristal. Marina tinha passado o dia inteiro ansiosa. Ela sabia que, com tanta gente, Beatriz ia querer se exibir. Ia querer mostrar o quanto a família dela era perfeita, o quanto ela era a matriarca bem-sucedida. E Marina sabia, sentia nos ossos, que ela ia ser o alvo. O exemplo do que não fazer. O erro do filho que Beatriz nunca ia deixar ninguém esquecer. Rodrigo tentou acalmar ela. Vai ficar tudo bem. É aniversário dela. Ela vai estar de bom humor. Mas Marina conhecia Beatriz melhor que ele. Eles chegaram às 7 da noite. A casa já estava cheia. Pessoas conversando, rindo, música de fundo, cheiro de comida cara feita por uma empresa de buffet. Marina entrou empurrando a própria cadeira, como sempre fazia. Ela tinha aprendido, com o tempo, a ser o mais independente possível. Não porque quisesse provar algo para ninguém, mas porque pedir ajuda, naquela casa, era sempre seguido de um comentário de Beatriz. Beatriz estava no centro da sala, radiante, recebendo os cumprimentos. Quando viu Marina, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Só uma fração, mas Marina viu, ela sempre via. Marina, Rodrigo, que bom que vieram. A voz era doce, hospitaleira. Para quem não conhecia, Beatriz parecia a sogra perfeita. Mas Marina conhecia o tom. Conhecia a mentira por trás das palavras. O jantar foi servido na sala enorme. Uma mesa comprida, decorada com arranjos de flores brancas e velas. Todo mundo foi se acomodando. Marina ficou esperando para ver onde Beatriz ia colocar ela. Sempre tinha um lugar especial para Marina. E teve. Marina, querida, você pode ficar ali, do lado, perto da parede? É que a cadeira ocupa muito espaço e vai atrapalhar as pessoas passarem. Não era verdade. A sala era enorme. A cadeira não atrapalhava nada. Mas todos fingiram que fazia sentido. Todos assentiram e continuaram se sentando nos lugares principais. Marina foi para o canto. Como sempre. Como um móvel quebrado que ninguém quer jogar fora mas também não quer ver. A refeição começou. Conversas, risadas, brindes. Beatriz estava no auge, contando histórias, recebendo elogios, sendo o centro das atenções. E Marina estava ali, no canto, comendo sozinha, invisível para todos.
Foi no meio da sobremesa que aconteceu. Alguém fez um brinde. Um primo de Rodrigo, já meio embriagado, levantou e disse: "Vamos fazer um brinde para a Dona Beatriz. A melhor mãe, a melhor sogra, a matriarca dessa família linda." Todo mundo levantou, taças no ar, sorrisos, aplausos. E Beatriz, com aquele sorriso que Marina conhecia tão bem, olhou para Marina no canto e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Marina, querida, você não vai participar do brinde? Ou isso também é difícil para você?" O silêncio foi imediato. As pessoas olharam. Algumas riram, nervosas, achando que era uma brincadeira. Outras olharam para o chão, constrangidas. Marina sentiu o rosto queimar. As lágrimas, de novo. Sempre as lágrimas. Ela tentou levantar a taça. A mão tremia tanto que um pouco de champanhe derramou. Ela sussurrou um "saúde", que ninguém ouviu. E abaixou a taça de volta. E foi aí que Beatriz continuou: "Sabe, eu sempre imaginei que meu filho ia se casar com alguém que pudesse realmente estar ao lado dele. Alguém completo, sabe? Não alguém que ele precisa carregar." A frase caiu como uma bomba. Rodrigo engasgou: "Mãe, pelo amor de Deus." Mas Beatriz levantou a mão, daquele jeito que ela fazia. O gesto de quem manda, de quem controla. "Deixa eu terminar, Rodrigo. É o meu aniversário. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. E o que eu penso é que Marina é um peso. Para você, para essa família. Olha para ela. Ela nem consegue sentar à mesa como todo mundo. Ela fica ali, no canto, como uma criança. Uma criança quebrada." As palavras vieram devagar, mas cada uma delas era uma sentença de morte. Marina não conseguia respirar. O peito estava fechado. A sala estava girando. Ela queria gritar, queria se defender, queria dizer que ela não tinha pedido para isso acontecer, que ela não tinha escolhido estar naquela cadeira, que ela era humana, que ela tinha sentimentos, que ela merecia respeito. Mas não saiu nada, só as lágrimas, silenciosas, quentes, infinitas. Rodrigo se levantou, finalmente. Depois de 8 anos, ele finalmente se levantou. "Mãe, isso é inaceitável. Marina é minha esposa. Eu não vou permitir que você fale assim dela." Beatriz o encarou, fria, impassível. "Então o que você vai fazer, Rodrigo? Vai me expulsar da minha própria festa? Vai escolher ela ao invés de mim?" E ali estava. A pergunta que Beatriz sempre fez, de formas diferentes, por 8 anos inteiros. A escolha impossível: o filho ou a esposa? O sangue ou o amor? Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu de novo, e Marina viu, naqueles olhos que ela amava tanto, a hesitação, a dúvida, o medo, e ela soube, naquele momento, que ele não ia escolher. Marina empurrou a cadeira para trás. As rodas fizeram barulho contra o piso. Ela não olhou para ninguém. Não olhou para Rodrigo, não olhou para Beatriz, não olhou para os 20 pares de olhos que a observavam com pena, com constrangimento, com alívio de que não eram eles ali naquela situação. Ela simplesmente saiu, empurrando a cadeira o mais rápido que conseguia, tropeçando no tapete, quase batendo no batente da porta, mas não parando. Não podia parar, porque se parasse, ia desmoronar. E ela não ia dar esse gosto para Beatriz. Ela foi para o jardim, para o canto mais escuro, longe das janelas iluminadas, longe das risadas que tinham recomeçado lá dentro. E ali, sozinha, debaixo de uma árvore velha que tinha visto muitos jantares, muitas festas, muitas humilhações, Marina chorou. Chorou como não chorava desde o acidente. Chorou até doer a garganta, até doer o peito, até não ter mais forças. E ali, naquele jardim escuro, ela tomou uma decisão. Ela não aguentava mais. O que Marina não sabia é que alguém tinha visto tudo. Alguém tinha ouvido tudo. E mais importante, alguém tinha gravado tudo. Lucas tinha 17 anos. Era neto de Beatriz, filho da irmã de Rodrigo. Um adolescente quieto, meio deslocado naquelas festas de família cheia de adultos chatos.
Ele ficava sempre no celular, no canto, esperando o jantar acabar para poder ir embora. Mas Lucas gostava de Marina. Ela sempre tinha sido gentil com ele. Sempre perguntava sobre a escola, sobre os jogos que ele jogava, sobre as músicas que ele ouvia. Ela o tratava como gente, não como criança. E ele tinha visto, ao longo dos anos, como a avó tratava Marina. Ele tinha visto e ficado incomodado. Mas era só um adolescente. O que ele podia fazer? Naquela noite, quando Beatriz começou a humilhar Marina na frente de todos, Lucas sentiu algo virar dentro dele. Raiva, indignação, injustiça. E ele fez o que a geração dele fazia quando via injustiça. Ele gravou, pegou o celular, discretamente, e apertou o botão de gravar. Pegou tudo, a fala inteira de Beatriz, a humilhação pública, as lágrimas de Marina, o silêncio covarde de Rodrigo, tudo. E quando chegou em casa, naquela noite, Lucas fez outra coisa. Ele editou o vídeo, colocou legendas, adicionou o contexto. Minha avó humilhando publicamente minha tia que é cadeirante. Isso é abuso e precisa acabar. E ele postou, o Twitter, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. E foi dormir. Quando Lucas acordou na manhã seguinte, o vídeo tinha 100 mil visualizações. Na hora do almoço, 1 milhão. À noite, 5 milhões. Em 48 horas, o vídeo de Beatriz humilhando Marina tinha viralizado de uma forma que ninguém podia prever. Estava em todo lugar, nos trends do Twitter, nas páginas de notícias, nos grupos de WhatsApp, nos stories de celebridades que repostavam indignadas. As pessoas estavam furiosas. Que mulher horrível! Como pode fazer isso com uma pessoa cadeirante? Sogra do inferno! Precisamos expor essas pessoas. Onde ela trabalha? Vamos fazer ela perder o emprego. E alguém descobriu. Beatriz era diretora de recursos humanos de uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Uma empresa que se orgulhava de sua política de inclusão, de diversidade, de respeito a pessoas com deficiência. E agora, a diretora de RH dessa empresa estava em um vídeo viral humilhando publicamente uma mulher cadeirante. A pressão foi instantânea. Milhares de pessoas marcando a empresa nas redes sociais. Matérias em portais de notícias. Diretora de RH de empresa inclusiva é flagrada humilhando nora cadeirante. Pedidos de demissão, boicote. O nome de Beatriz estava em todo lugar. Beatriz acordou na segunda-feira de manhã com 347 mensagens no celular. Ela não entendeu no início. Achou que era spam, mas então começou a abrir. E viu o vídeo. Aquele momento, aquelas palavras, que para ela tinham sido só mais um jantar normal, estavam agora sendo vistas por milhões de pessoas. E elas estavam a destruindo. O telefone tocou. Era o presidente da empresa. Beatriz, precisamos conversar. Urgente. A reunião foi rápida, fria, profissional. Beatriz, você entende a situação. A empresa não pode ser associada a esse tipo de comportamento. Nós temos políticas claras de inclusão. Você, como diretora de RH, deveria ser a primeira a defender essas políticas. Não a violá-las publicamente. Beatriz tentou se explicar. Foi um mal-entendido. As pessoas não viram o contexto. Minha nora e eu temos uma relação complicada. Eu não quis. Não importa o que você quis, Beatriz. Importa o que você fez. E o que você fez está em vídeo, sendo visto por milhões de pessoas. Nós não temos escolha. Ela foi demitida por justa causa. 32 anos de carreira. Acabados em um vídeo de 3 minutos. Beatriz chegou em casa naquela tarde como um fantasma. O rosto pálido, as mãos tremendo, a bolsa pesando no ombro como se carregasse pedras. Ela entrou na casa vazia, enorme, que de repente parecia pequena demais, apertada demais. Ela se sentou no sofá, o mesmo sofá onde tinha recebido tantos elogios, tantos parabéns pela carreira brilhante, pela família linda, pela vida perfeita. E agora,
Agora tinha perdido o emprego, a reputação, o respeito. O celular não parava de tocar. Mas não eram mensagens de apoio. Eram mensagens de jornalistas querendo entrevistas, de antigos colegas se distanciando, de conhecidos fingindo que não a conheciam. E o pior de tudo, o telefone de Rodrigo estava desligado. Rodrigo não tinha atendido nenhuma ligação dela desde que o vídeo viralizou. Beatriz tentou ligar de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Visualizado, sem resposta. Pela primeira vez em 63 anos, Beatriz entendeu o que era solidão. Marina viu o vídeo 2 dias depois de viralizar. Ela estava em casa, deitada na cama, ainda se recuperando emocionalmente daquele jantar horrível. Rodrigo estava ao lado dela, mas o silêncio entre os dois era ensurdecedor. Ele não tinha se desculpado. Não tinha dito que deveria ter a defendido. Só tinha dito: foi horrível o que aconteceu, como se tivesse sido um acidente natural, uma fatalidade, e não a covardia dele. Marina estava quase dormindo quando o celular dela explodiu em notificações. Mensagens da Juliane. Marina, viu o vídeo? Mensagens de primas que ela nem falava há anos. Marina, você está bem? Mensagens de colegas de trabalho. Não acredito no que vi. Ela abriu o Twitter e viu seu rosto naquela sala, chorando. Beatriz falando as palavras cruéis legendadas para que ninguém perdesse nenhum detalhe da humilhação. E milhões de pessoas defendendo ela. Marina não soube o que sentir. Alívio, porque finalmente alguém acreditava nela. Porque finalmente o mundo via o que ela tinha vivido em silêncio por 8 anos. Ou humilhação, porque agora sua dor mais íntima, sua vulnerabilidade mais profunda, estava exposta para o mundo inteiro ver. Ela chorou de novo, mas dessa vez, eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de libertação, porque pela primeira vez em 8 anos, Marina não se sentiu sozinha. O mundo tinha visto, o mundo tinha entendido, o mundo estava do lado dela. Rodrigo viu o vídeo também. E pela primeira vez, ele viu de verdade. Viu a crueldade da mãe. Não filtrada, não justificada, não escondida atrás de desculpas. Viu as palavras. Viu o rosto de Marina se desfazendo. Viu a própria covardia ali, congelada em vídeo, quando ele não tinha feito nada. E Rodrigo entendeu que tinha falhado. Ele não ligou para Beatriz. Não foi visitar. Não tentou defender. Pela primeira vez em 38 anos de vida, Rodrigo escolheu. Ele escolheu Marina. 3 semanas depois do vídeo, Marina recebeu uma ligação. Era de uma ONG de direitos de pessoas com deficiência. Eles tinham visto o vídeo. Queriam conversar com ela. Queriam saber se ela toparia compartilhar a história dela, não só a humilhação daquele jantar, mas tudo. Os 8 anos. A luta diária. A invisibilidade, o preconceito silencioso que pessoas com deficiência enfrentam, especialmente em ambientes familiares. Marina hesitou. Ela não era ativista. Ela só queria viver em paz. Mas então ela pensou em todas as outras Marinas por aí. Todas as outras pessoas sendo humilhadas em silêncio. Sendo tratadas como peso, como fardo, como menos. E ela disse sim. A entrevista dela foi vista por mais de 10 milhões de pessoas. Marina falou com calma, com dignidade, com uma força que ela não sabia que tinha. Ela contou tudo: os 8 anos, as humilhações, o silêncio de Rodrigo, e também falou sobre reconstrução, sobre aprender a se amar de novo, sobre não deixar que a crueldade dos outros definisse o valor dela. E as pessoas ouviram. Marina começou a receber mensagens. Centenas, milhares, de pessoas com deficiência que tinham vivido situações parecidas. De familiares que reconheceram que tinham falhado com seus entes queridos. De pessoas que simplesmente queriam dizer: obrigado por falar, obrigado por existir, obrigado por mostrar que nós importamos. E Marina percebeu algo. Ela tinha passado 8 anos tentando ser invisível, tentando não incomodar, tentando ocupar o menor espaço possível. Mas agora,
Agora ela estava ocupando todo o espaço que merecia. Beatriz nunca pediu desculpas, pelo menos, não publicamente. Ela sumiu das redes sociais. Deletou tudo, mudou o número do celular. Algumas pessoas diziam que ela tinha se mudado para outra cidade. Outras, que ela estava em tratamento psicológico. Mas ninguém sabia ao certo. Rodrigo tentou falar com ela algumas vezes. Ela não atendia. E com o tempo, ele parou de tentar. Rodrigo e Marina foram para terapia de casal. Tinha muita coisa para resolver. 8 anos de silêncio, de mágoas, de ressentimentos. E não ia ser fácil. Rodrigo teve que aprender a usar a voz. Marina teve que aprender a confiar de novo. Mas eles tentaram, porque, apesar de tudo, ainda havia amor ali. Machucado, quebrado, mas ali. 2 anos depois do vídeo viral, Marina abriu uma pequena empresa de consultoria em acessibilidade. Ela visitava empresas, escolas, eventos e ensinava como tornar os espaços realmente inclusivos. Não só rampas e banheiros adaptados, mas inclusão de verdade, atitudes, palavras, gestos. Ela se tornou referência na área. Palestrou em universidades, apareceu em podcasts, escreveu artigos, e sempre, sempre, terminava com a mesma frase: pessoas com deficiência não querem pena, querem respeito. E Lucas, o adolescente que gravou tudo? Ele nunca se arrependeu, recebeu críticas, claro, pessoas dizendo que ele tinha traído a família, que não devia ter exposto a avó publicamente. Mas ele também recebeu mensagens de pessoas com deficiência agradecendo, dizendo que ele tinha feito a coisa certa, que tinha dado voz para quem não tinha. E Lucas aprendeu, muito jovem, uma lição importante: silêncio não é lealdade. Silêncio é cumplicidade. Marina, hoje com 43 anos, vive em uma casa adaptada que ela mesma projetou. Tem uma empresa que emprega 15 pessoas. Tem uma agenda cheia de palestras e consultorias. E tem uma paz que ela não tinha há muito tempo. Ela ainda usa cadeira de rodas. Claro, isso nunca mudou, mas a cadeira não define mais quem ela é. Ela define. E Beatriz vive em algum lugar com o peso de ter destruído a própria reputação com as próprias palavras. Vive com o arrependimento de ter perdido o respeito do filho. Vive com a solidão de ter construído uma vida inteira baseada em aparências, em crueldade disfarçada de classe, em poder vazio. Talvez um dia ela entenda. Talvez não, mas Marina não precisa mais do perdão dela. Porque Marina se perdoou. Perdoou a si mesma por ter aguentado tanto tempo. Por ter achado que merecia aquilo. Por ter se tornado invisível. E agora, ela brilha. Não por vingança. Não por ódio, mas porque aprendeu que a maior vitória não é destruir quem te fez mal. É construir uma vida tão bonita, tão cheia, tão significativa, que a opinião dessa pessoa simplesmente deixa de importar. Se você conhece alguém que está sendo humilhado, silenciado, invisibilizado por uma família tóxica, compartilhe essa história. Porque às vezes, uma pessoa só precisa saber que não está sozinha. Que alguém acredita, que alguém vê, e que usar a voz, mesmo quando treme, sempre, sempre vale a pena. Se essa história tocou você, se inscreve no canal Vozes da Alma. Aqui a gente conta histórias reais, brasileiras, de pessoas que transformaram dor em força. De pessoas que não aceitaram ser invisíveis. De pessoas que, contra tudo e contra todos, escolheram brilhar. E agora me conta, nos comentários, você já teve que usar sua voz para defender alguém que estava sendo silenciado? O que você fez? Não há julgamento aqui, só histórias, só humanidade, porque no final, é disso que a gente precisa. Não de perfeição, mas de coragem, para dizer, chega, quando tudo dói. E de esperança para acreditar que, mesmo nos dias mais escuros, a luz ainda pode entrar. Marina é a prova disso. E você também pode ser.